Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje, uma aula de exercícios de análise combinatória, resolvendo uma série de questões que estão no seu livro. Beleza? Vamos começar então pela nossa primeira questão e o enunciado diz o seguinte: em uma sorveteria, há sorvetes nos sabores morango, chocolate, creme e flocos. De quantas maneiras podemos montar uma casquinha com duas bolas nessa sorveteria? Bom, vamos lá começar a analisar essa questão. E nessa questão, como a própria banca diz, nós temos ao todo 4 sabores de sorvete, Temos morango, chocolate, creme e flocos. Lembrando, o que você tem é o número de elementos. Se são 4 sabores que você tem nessa sorveteria, o seu N é igual a 4. Agora a pergunta que foi feita foi: de quantas maneiras podemos montar uma casquinha com duas bolas nessa sorveteria? Opa, o que eu quero na montagem dessa casquinha? Duas bolas de sorvete. O que eu quero é o meu agrupamento, então o meu P é igual a 2. O que eu sempre recomendo que você faça na hora de resolver uma questão de análise combinatória que envolve um determinado grupo dentre um total de elementos, o famoso agrupamento? Eu peço que você analise a sua questão para saber se ela é uma questão de arranjo ou se é uma questão de combinação. Beleza? De que maneira eu consigo identificar? Simulando. Então vamos simular esse cenário. É lógico que eu não sou bom de desenho, então não vou nem me arriscar a desenhar a casquinha, tá? Vou sim, vamos lá. Imagine aqui, eu tenho uma casquinha, por incrível que pareça, e aqui eu vou colocar, duas bolas de sorvete. Beleza? Vamos supor que eu tenha escolhido os seguintes sabores: morango e chocolate. Bom, o que eu vou fazer aqui? Como é um grupo de duas bolas de sorvete dentre 4 sabores que eu tenho à disposição nessa sorveteria, eu vou propor a troca da posição, da ordem desses elementos, dessas bolas de sorvete. E aí, quando eu troco a ordem, olha só o que eu acabo formando. Eu acabo formando uma casquinha que agora os sabores não são morango e chocolate. Agora é chocolate e morango. Pergunto a você: troquei a posição, a ordem das bolas de sorvete, dos elementos. A pergunta é: fez diferença? Ou seja, temos uma casquinha agora diferente da casquinha anterior? Pode falar um sonoro não. Por quê? Porque continuam com os mesmos sabores, Ou seja, quando você faz a simulação desse cenário, trocou a posição dos elementos, trocou a ordem deles, fez diferença. Se você falou que não, é porque o conceito é de combinação. Beleza? Essa dica é infalível e você vai conseguir se dar muito bem em questões caso você siga esse tipo de orientação. Agora falta só saber se essa combinação é uma combinação simples ou uma combinação com repetição. Vamos analisar? Quando a banca cria esse enunciado, que ela pede uma casquinha com duas bolas nessa sorveteria, ela não citou que essas duas bolas são distintas, ou seja, admite-se a repetição. Se eu quiser, eu posso comprar uma casquinha com duas bolas de morango, ou com duas bolas de chocolate, ou com duas bolas de creme, ou até mesmo com duas bolas de flocos. Inclusive, dá para você identificar perfeitamente que são ao todo quantas possibilidades com relação à repetição. São 4 possibilidades. Só que é aquilo, a combinação com repetição, além de considerar as repetições,
também considera as combinações simples. Eu até poderia fazer isso aqui, ó. Morango e chocolate, morango e creme, morango e flocos, chocolate e creme, chocolate e flocos, e creme e flocos. E perceber que seriam ao todo 6 combinações simples, mais as 4 repetições, ou seja, o meu resultado simplesmente é 6 mais 4, que é igual a 10. Gabarito, letra A. Mas se você quiser usar a fórmula para acertar esse pedacinho aqui, era fazer combinação de 4 elementos tomados 2 a 2. Para não depender da fórmula, faz um macete, né? Pego o 4, multiplico o fatorial a quantidade de algarismos que tem o nosso agrupamento. Como o meu agrupamento é 2, vou multiplicar 2 algarismos. Então, é 4 vezes 3. Mas como é combinação, tem que lembrar de dividir pelo meu agrupamento, que é o 2, calculando o fatorial dele. E aí ficaria assim, ó. 4 divididos por 2 fatorial, que é 2. 4 por 2 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Exatamente o que havíamos encontrado. Então, 6 combinações simples mais as 4 repetições nos dá um total de 10 maneiras diferentes. Gabarito da primeira questão, resposta correta é a letra A. Vamos agora para a nossa questão número 2. Está lá escrito no seu livro. Quantos são os inteiros positivos de 3 dígitos nos quais o algarismo 7 aparece? Essa questão é uma questão muito maliciosa, porque quando é dito nos quais o algarismo 7 aparece, seria o mesmo que dizer o algarismo 7 aparecendo pelo menos uma vez. E quando eu digo pelo menos uma vez e eu quero formar inteiros positivos de 3 dígitos, aparecer o algarismo 7 pelo menos uma vez, nesse caso, é aparecer uma, ou duas, ou 3. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Então, quando eu falo aparecer pelo menos uma vez, é aparecer uma vez ou mais. Tudo bem? Não se esqueça disso, hein? A melhor estratégia, na minha concepção, para você resolver esse tipo de questão é fazendo aquele conceito total menos o que eu não quero. Porque se eu pego o total de possibilidades e subtraio daquelas que eu não quero, eu encontro como resultado exatamente o que eu quero. E o que eu quero? O algarismo 7 aparecendo, ou seja, aparecendo pelo menos uma vez. Então, a princípio, o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro encontrar o total de números inteiros positivos de 3 dígitos. Então, vou fazer isso daqui, ó. 3 dígitos. Vou trabalhar com os algarismos de 0 a 9. Lembrando que eu quero formar números de 3 dígitos, é a mesma leitura de enunciado, tá? Inteiros positivos, então eu quero formar números inteiros positivos de 3 dígitos. E como eu quero formar números de 3 dígitos, o 0 não pode ocupar a primeira posição. Porque se o 0 ocupar a primeira posição, eu acabo formando um número com apenas 2 dígitos. Tudo bem? Só toma cuidado com isso. O 0 não pode ocupar a primeira posição. De 0 a 9, eu tenho 10 algarismos. Concorda comigo? São esses aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Como o zero não pode ocupar a primeira posição, teríamos ao todo um total de 9 possibilidades. Pode entrar ali qualquer um desses números. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou até mesmo o 9. Detalhe, a banca não citou que esses 3 dígitos são distintos, ou seja, admite-se a repetição dos algarismos. Então, para essa posição aqui, pode entrar qualquer um dos algarismos, inclusive o zero. Então, eu tenho 10 possibilidades. E para essa posição aqui, pode entrar qualquer um dos algarismos, inclusive o zero, 10 possibilidades. Questãozinha de princípio fundamental da contagem, famoso PFC. Vamos, então, multiplicar as possibilidades para encontrar o resultado. 9 vezes 10, 90. 90 vezes 10, 900. Ou seja, ao todo, são 900 possibilidades de formar números inteiros positivos de 3 dígitos. Agora vamos ao próximo passo. Qual é o próximo passo? Caracterizar as possibilidades daquilo que eu não quero. E como é que eu encontro aquilo que eu não quero? Simples, fazendo o oposto daquilo que eu quero, né? É a lógica. Como assim? Vamos lá. Se eu quero que o algarismo 7 apareça, o que eu não quero? Eu não quero que o 7 apareça. Simples assim. Então, agora nós vamos montar possibilidades em que o 7, o algarismo 7, não apareça de forma alguma. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou riscar o 7, porque eu não quero que ele apareça. Beleza? Detalhe, hein? Não se esqueça. Para essa primeira posição aqui, ó, o zero não pode entrar. Então, para essa primeira posição, pode entrar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 8 ou o 9. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Ó, não estou colocando o algarismo 8 ali não, tá? Cuidado. Ali a gente sempre coloca o total de possibilidades. São 8. Beleza? Para a próxima posição, o 7 pode entrar? Não, porque eu quero que ele não apareça. Beleza? Logo, o 7 não pode entrar, mas o 0 pode. Tá? Então, sobram 9 possibilidades. E para a próxima posição? O 7 eu quero que ele não apareça, então eu tenho 9 possibilidades. Princípio multiplicativo mais uma vez presente. Portanto, multiplicando aí eu tenho 8 vezes 9, 72. 72 vezes 9. 9 vezes 2, 18. Vai 1. 9 vezes 7, 63. Mais 1, 64. 648 possibilidades. Agora sim, vamos finalizar a nossa questão, porque o que eu quero é a subtração do total pelo que eu não quero. Então, agora é só fazer 900 menos 648. E 900 menos 648 vai dar 252. Maravilha! O nosso gabarito dessa questão número 2 é a letra D. Tranquilo? Espero que você tenha gostado. Daqui a pouco eu estou de volta com outros desafios para resolver com você. Não saia daí. Bons estudos!